Eu julgo muito importante a gente conhecer o lado do processo religioso através de um pastor. Porque eu mesmo sempre falei isso nos vídeos, vocês irmãos já viram. Eu queria encontrar um pastor que eu perguntasse algumas coisas a ele. Eu vi falar isso. E eu encontrei o irmão Paulo, o pastor Paulo, para perguntar a ele essas coisas, entende? E até gravei um pedaço da conversa, só que o pastor Paulo, você tem que sair gravando atrás dele, porque tudo que ele fala é interessante demais. Mas aí eu falo, vamos esperar para gravar, ou então vai pô, aí grava logo, né, irmão? Porque ele sempre traz informações interessantes. Então eu aproveito agora até para me descansar um pouquinho e deixo o pastor Paulo com vocês, para vocês baterem um papo com ele. Por quê? Porque ele foi 20 anos evangélico e foi coroinha da Igreja Católica antes, trabalhava vendendo velas lá em Milagres, lá para o povo todo dia. Então ele conhece bem da cultura, vamos dizer, cristã, evangélica, e não como eu, que nunca fui pastor, mas conheço como alguém que é pastor. Entendeu, irmão? Eu creio que ele tem como dar as informações boas para a gente, e pela benevolência do Pai. O pastor Paulo já viu que o que estava ali é tudo engano, não está mais nesse engano, sendo enganado, e através do engano que ele é enganado, enganando as pessoas. Mas hoje ele está aqui para a gente, para poder trazer algumas coisas, algumas experiências, inclusive como pastor e como evangélico. Eu creio que é de é bom assim, dar ferramentas para a gente, para quando a gente conversar com as pessoas, de saber realmente o que falar e com propriedade. Deixa o pastor então aqui, o irmão Paulo. Agora não é mais pastor, ele até falou para mim, não me chama mais de pastor. Não é bom chamar de pastor. Eu chamei de pastor. Talvez que hoje se falar de pastor é sinônimo de ladrão, né? Que rouba e derruba no bolso das pessoas, né? Nem todos são assim. Eu acho que houve uma confusão muito grande acerca de pastor. No começo do século, o chamado para pastor não era ser chamado para ser um líder espiritual e um líder religioso e nem um administrador de igreja. Pastor, o chamado de pastor é uma ação do Espírito Santo na vida de quem se propõe a servir o próximo, aquele a quem se propõe a ensinar alguma coisa. Então, o Espírito de Deus, ele no livro de Joel há uma profecia, que inclusive essa profecia é base para muitas igrejas. Diz assim: eis que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Aquela promessa de Joel não é para pastor, não é para ungidos de Deus, é promessa para todos aqueles que creem em Jesus. Então, dentro de um campo religioso, existe uma outra palavra que é muito usada por pastores e puxa-sacos de pastores e de igrejas. Não toqueis nos meus ungidos. Então, você está vendo a igreja evangélica. Eu, antes de comentar sobre isso, eu vou falar para os irmãos. Muitas coisas aconteceram comigo através do sofrimento. Eu preguei muito sobre o livro de Jó. Preguei muito sobre Paulo. Eu preguei muito sobre Jesus. Eu preguei muito sobre ser um homem vitorioso, um homem de fé e de vitória. Até que um dia eu tive um sonho e Deus disse assim para mim: não foi Deus, entende-se que foi um anjo, porque era um ser humano de uma capacidade, de uma maneira de agir que não é normal no homem comum.
ia passando por uma avenida e ele disse assim, no sonho: Paulo Macedo, falei, sou eu. Fernandes, sou eu. Leve a sua esposa urgente para fazer um exame, porque ela está com câncer de mama, está avançado. Acabei de sonhar, poucos segundos depois eu acordei chorado, e chorava muito, eu chorei muito. Disse para minha primeira esposa: a gente tem que ir fazer esse exame. Ah não, eu não tenho nada. E sempre ela se olhou, sempre eu também ali olhando, observando, nada. Até que foi pedir uma mamografia e veio 10 dias depois um nódulo no seio esquerdo. 15 dias depois uma biópsia, um câncer muito avançado, em torno de 5 centímetros, e era um câncer terrível e maligno, perigosíssimo. 2 anos ali, chorando, perdia muitas noites, e nesses 2 anos ela veio a falecer. Quantas vezes ela tomava quimioterapia, e no desespero, para levantar da cama, para me ajudar a levantar, porque ela tinha que estar na igreja, compromisso com a igreja. A minha família estava morrendo, 20 anos de casado, feliz, muito feliz na vida. Dentro do hospital, no qual os últimos 15 dias foi terrível, nós sofremos muito, ela muito mais ainda. A mensagem de alguns da igreja que eu frequentava era: você é muito fraco, você parece até que tua mulher está morrendo, porque eles não eram as esposas deles que estavam ali, era minha esposa. Eles estavam fortes, porque não era nem mulher, nem mãe, nem filhas deles. Então a minha fraqueza, o meu choro, o meu terror, porque era minha esposa. E veio a falecer 20 dias depois, 15 dias depois. 4 meses eu estava muito angustiado com a vida, muito angustiado, decepcionado com a quantidade de dons espirituais prometendo cura para minha mulher. Não que eu estou contando isso, não que eu não acredite nos dons espirituais, eu acredito que Deus pode muito bem usar quem Ele quer, não exclusivamente religioso algum. Querendo Deus operar, ninguém pode impedir. Deus quer falar com alguém, não sei, cabe a Ele escolher quem Ele quer fazer isso. A instituição religiosa loteou todo o céu e institucionalizou toda a fé, Deus, o Espírito Santo, dons, tudo mais. Ela é dona dessas coisas. E eu estava chorando muito, e eu fui trocar uma câmera de filmar um trabalho meu na época, e eu tomei um tombo, fiquei paralítico da cintura para baixo. 4 meses para reaprender a voltar a andar, porque não se movimentava as pernas. Eu gastei muito suor de amigos, eu tinha desistido de andar, os amigos disseram: não, você não vai parar. Então o dia inteiro eles me ajudando com a enfermeira ali, quase 24 horas, para mim de novo voltar a andar. Eu voltei a andar, graças a Deus. Deixei uma empresa que estava indo crescendo, uma atacada, na mão de pessoas confiáveis, e dilapidaram tudo, e muito dinheiro foi embora. Era um homem agora sem um casamento, 20 anos, perdi para um câncer de mama. Era um homem doente, em cima de uma cadeira de roda, dormindo de uma posição só, meses fazendo isso, dores que provocavam vontade de vômito e tontura, a dor insuportável, as dores eram insuportáveis. Então aqui hoje eu sou um portador de lesão medular, dores crônicas, tomo muito remédio para poder sair de casa, para vocês terem uma noção. Eu descobri uma vez, 4 horas da manhã, eu estava meses sem ir na igreja, a igreja não fazia caso de mim, porque eu dediquei minha vida, parte da minha vida à igreja, à religião, ao sistema religioso evangélico principalmente. E quando eu já era um egípcio, morto, caído na beira do caminho, né? Ali ninguém veio estender as mãos. Ninguém que eu falo é a igreja, a cúpula e os líderes religiosos da minha igreja que eu frequentei. Aí eu descobri 4 horas da manhã, eu falei: quem é que está me sustentando nesses meses todos, se a igreja ela é ausente na hora que você mais precisa dela? Aí eu comecei a entender que verdadeiramente o homem pode viver sem instituição religiosa, só unicamente pela fé em Cristo Jesus. Mas mesmo assim,
eu fui um cachorro debaixo de uma marquise na igreja, porque com todo o sofrimento, todo o problema na minha vida, aí levei um ano me humilhando para a igreja. Até que um dia Deus abriu os meus olhos, me fez eu entender sobre os dízimos que eu tanto preguei na minha vida, me fez eu entender tanto o corpo de Cristo, que tanto eu preguei na minha vida, me fez eu entender uma série de coisas que eu tanto dava aulas, quanto eu também ensinava de público. E hoje, graças a Deus, Deus me libertou de toda essa crendice, de toda essa crosta ruim que criaram em torno não de Jesus, mas do homem. Prenderam Jesus nos corredores obscuros das igrejas, nos corredores de faculdades teológicas, e o conhecimento da exegese. O que quer dizer? É muito simples eu pegar uma Bíblia e fazer um malabarismo bíblico para fundamentar uma crença, uma fé que não é de Cristo, mas vocacionar as pessoas. Então, a exegese bíblica me dá direito de abrir um texto, abrir em outro lugar, justificar esse texto, dar uma outra experiência de alguém lá do passado, e no fim, eu vou justificar a tua vida religiosa. E hoje eu sei que isso é engano e mentira. Você não precisa de nada disso para ser salvo. Você só precisa do Senhor Jesus para ser salvo. Por mais que uma instituição religiosa maqueie o homem, dando a ele a impressão de que a salvação dele é meritória, ou pela vida religiosa que ele vive, ela esconde o verdadeiro